Muito boa noite a todos os irmãos, a todos aqueles que nos visitam, aí assistindo o nosso culto. Queremos agradecer aos visitantes, também louvar a Deus pela Igreja Batista de Vila São José, que continua firme, né? Vamos continuar fazendo a nossa parte como cidadãos, né, ainda deste mundo. Nós somos cidadãos celestiais, mas nós estamos desse mundo ainda e precisamos ainda dar testemunho do Senhor Jesus, precisamos viver para a glória de Deus aqui nessa terra, mesmo com as tristezas que acontecem. Hoje o pastor Adolfo, ele sepultou a sua mãe, o pastor Viana acompanhou o sepultamento. Então, que Deus possa abençoar naquela família, abençoar também as pessoas que estão sofrendo, como a irmã Marli e a família dela, né? Nós tivemos boas notícias ontem, né? Hoje eu tentei ligar para o irmão Paulo, mas não consegui falar, mas em breve nós vamos mandar mais notícias da irmã Marli, espero que ela esteja bem. E vamos sempre continuar orando uns pelos outros, nas dificuldades da saúde, né, que a gente tem passado, e também, irmãos, nas dificuldades que essa vida nos proporciona. Eu quero, nessa noite, cantar o hino 347, lembrando, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor Deus conforte o teu coração, que Ele te dê paz a cada dia. Vamos lá. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que sofre tu te esquecerás. Tu irás, gozo e calma, se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por cuidar de nós, sabendo, ó Pai, que vivemos num mundo cheio de pecado e num mundo, Senhor Deus, cheio de maldade. O Senhor tem sustentado a todos nós, servos teus, ó Pai, teus filhos, aqueles que o teu filho chamou de amigos, aqueles, ó Senhor Deus, que se dizem teus servos, ó Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, continue a cuidar de nós, ó Senhor Deus, e nos abençoar para que todos nós possamos fazer sempre a tua vontade. Que o Senhor, ó Deus eterno, possa ser glorificado através de vida de homens e mulheres que tenham, ó Senhor Deus, Jesus Cristo como Salvador,
e que assim, ó Pai, o Senhor se agrade de nós e também de nós como igreja. Abençoe o culto, receba todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar, então, meus irmãos. Como eu disse no começo do culto, o pastor Viana, ele foi dar uma ajuda lá no sepultamento da dona Cecília, mãe do pastor Adolfo, por isso que ele não está comigo hoje. Então, nós vamos ficar firmes aqui, fazer, né, a nossa parte como crentes em Cristo Jesus, orar pelo pastor Adolfo, por exemplo, né, cultuar ao Senhor, e também que a gente, irmãos, nunca se esqueça de que nós somos testemunhas do Senhor e temos um papel, além de testemunhas, de cuidar da sua obra. Então, vamos cuidar da obra do Senhor. Hoje, aqui na igreja, nós temos pouquíssimas pessoas cuidando do culto. Um culto de quarta, um culto com menos gente, né, para fazer as atividades daqui. Mas, irmãos, eu louvo a Deus, porque a gente sempre tem pessoas dispostas a fazer isso. Vamos, então, para os nossos pedidos de oração. Os irmãos e as irmãs, né, sabem que esses pedidos sempre estarão no grupo, nosso grupo da igreja. E assim, fico feliz de ver homens orando, ver jovens e adolescentes orando, ver também as irmãs que muito fielmente têm orado. Vamos continuar para que Deus possa abençoar essa nação e abençoar essas pessoas. Hoje, a irmã Marli pede por Camila, vai fazer uma cirurgia na mamária. E também o irmão Rogério Mia pede pelo Gilberto, internado com Covid-19. Tá? Então vamos fazer primeiro oração pela Camila e pelo Gilberto. Eu vou aproveitar e vou fazer também oração pela família do pastor Giovanni, que é o pastor da Igreja Batista lá em Santo André, um pedido da irmã Rebeca, e também pela Nayara, né, pedido da irmã Rízia. Essa moça faleceu e vamos orar pelo conforto da família. Então, vamos orar por Camila, Gilberto, a família do pastor Giovanni e Nayara também. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor Deus que o Senhor ouça as nossas vozes, ó Pai, e possa nos abençoar. Nós sabemos que o Senhor é soberano e estamos submissos à Tua vontade, ó Pai, mas te clamamos por misericórdia na vida, ó Senhor Deus, da Camila, ó Pai, na vida da família do pastor Giovanni, da família da Nayara, ó Senhor Deus, que o Senhor cuide também do amigo do nosso irmão Rogério, para que, ó Deus, as pessoas sejam consoladas, pessoas sejam confortadas, aquelas que necessitam, ó Senhor Deus, de cura, que necessitam, ó Senhor Deus, de conforto na doença, que necessitam de saúde, que o Senhor também possa abençoar. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos, ó Senhor Deus, que o Senhor pode todas as coisas, e por isso clamamos ao Senhor. Mas, junto com isso, sabemos, ó Senhor Deus, que o Senhor tem uma vontade, e nós pedimos tudo de acordo com a Tua vontade. O conforto de pessoas, ó Senhor Deus, sempre é a Tua vontade, nós sabemos disso, e pedimos que o Senhor dê paz a essas pessoas, conforte os corações, ó Senhor Deus, traga a elas, ó Senhor Deus, uma palavra, realmente que possa, de alguma forma, ó Senhor Deus, consolá-las. E eu peço que o Senhor abençoe a todos nós, da Igreja Batista de Vila São José, outros irmãos que têm assistido o culto aqui, e também os visitantes, ó Pai, para que nós possamos ser instrumentos Teus no conforto dos outros. E que nós também, ó Senhor Deus, possamos ser instrumentos Teus para que esse vírus, ó Senhor Deus, que assola esse mundo, não seja propagado. Que o Senhor nos abençoe, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aí nós temos também, meus irmãos, agradecimento. E nós ficamos felizes, né, com pessoas agradecendo a Deus. A irmã Cacilda tinha pedido por Michel, ele melhorou sua saúde. A avó do Hugo, dona Emília, também. Familiares da Simone melhoraram, foi um pedido da irmã Quinha, né? Os irmãos da irmã Gisele, né? Luiz, Henrique e Reginaldo também estão bem. E aí a irmã Priscila Tavares e a irmã Tassi também agradecem. Vamos agradecer, né? Porque a gente tem pedido por pessoas, e nós sabemos, irmãos, pessoas realmente falecem, pessoas ainda estão hospitalizadas, como é o caso da nossa irmã Marli, lá de Garça. Até um irmão no nosso grupo de oração perguntou quem era a Marli que estava hospitalizada, porque ele conhecia duas na igreja. Na verdade, essa Marli que nós temos pedido desde domingo
é uma amiga nossa de Garça, muito querida por todos aqueles, né, que tiveram contato com ela durante a nossa adolescência e juventude, tá? Meus irmãos, então, a gente sabe disso, mas a gente sabe que Deus traz muitas pessoas de volta, Deus consola corações, e Deus, graças, né, a Ele, né, o Senhor Deus, Ele faz isso por essas pessoas, Michel, Emília, Simone, Luiz Henrique e Reginaldo, Priscila e Tassiana. Que Deus ajude cada um deles. Vamos lá. Pai, eu agradeço ao Senhor Deus, porque essas pessoas estão agradecendo pela melhora de saúde delas, e nós te louvamos. Muito, muito obrigado por cada uma dessas pessoas, ó Senhor. Pedimos que o Senhor continue a abençoá-las, ó Pai. Talvez algumas ainda precisam se recuperar ainda mais, e nós te pedimos por sua saúde. Te pedimos também por aqueles que, porventura, não tenham Cristo como Salvador, que possam, Senhor Deus, entregar a sua vida ao Senhor, receber o Senhor como Salvador, terem um encontro pessoal com Jesus Cristo, e assim serem salvos, por causa da fé que devem ter nele. Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Senhor abençoe os enfermos, que o Senhor ajude a irmã Marli lá em Garça, que o Senhor conforte corações, e que o Senhor receba sempre o nosso louvor. Pai eterno, muito, muito obrigado pela Igreja Batista de Vila São José, e obrigado para essas pessoas que melhoraram, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, aí nós precisamos, né, lembrar os irmãos que nós estamos na fase de transição. Conversei com os irmãos no último domingo. O número de mortes está muito alto ainda, irmãos. Hoje morreram mais de 2.800 pessoas. Então, o número de mortes ainda está alto. Mas, como nós estamos na fase de transição, e é claro que os leitos, né, de UTI têm diminuindo a ocupação, então é claro que a gente, pelo que o governo tem orientado, a gente pode voltar aos nossos cultos. Eu falei com os irmãos, sem ser esse domingo, no outro, que a gente, né, provavelmente, a gente ia trazer os irmãos de volta dentro da capacidade que a gente pode. Então, só para lembrar, é 25% da capacidade, pelo menos até essa semana. Claro que a gente espera que melhore, né, meus irmãos? A gente sempre espera que as coisas melhorem, mas a gente não sabe. Então, por enquanto, de acordo com o que está acontecendo, sem ser este domingo, no outro, a gente vai permitir, né, a gente vai liberar que os irmãos venham para a igreja. A gente sabe que a gente é uma das igrejas, e talvez na nossa região, uma das poucas igrejas que ainda não tem culto presencial. Mas, meus irmãos, a gente faz isso por vocês, a gente faz isso pela gente, tá? É claro que a gente vai em outros lugares, e eu sei disso daí. Então, é claro que os irmãos, se querem vir para a igreja, já que o governo liberou, a gente também vai liberar, mas sempre com todas as preocupações, tá, irmãos? Obedecendo todos os protocolos, por favor, aqui no templo. E assim, quando você estiver vivendo a sua vida cotidiana, quando você não estiver no templo, o seu comportamento deve ser igual ao que você tem no templo. Então, por exemplo, lavar as mãos, uso de máscara, distanciamento, né, social das pessoas, isso tem que acontecer ainda, tá? Tá joia? Então, a gente está tentando, irmãos, fazer a coisa da forma mais correta. Então, que Deus abençoe aos irmãos, as famílias, as nossas famílias também, que mais nenhuma pessoa da gente seja, né, pega por esse... Na verdade, é uma desgraça isso que está acontecendo no mundo, tá, meus irmãos? Desculpe a palavra, mas é isso. É uma tristeza isso que está acontecendo no mundo. Num mundo tão desenvolvido como agora, aconteceu o que aconteceu. Mas, aconteceu... Estamos cuidando uns dos outros? Estamos realmente fazendo de tudo para que esse vírus não se propague? Então, que Deus nos abençoe a continuar. Então, eu peço a você que, por favor, fique firme, certo? Na ideia de não ser motivo de desonra. Então, vamos orar, e aí nós vamos para a nossa mensagem. Hoje eu vou terminar o capítulo 8 de Apocalipse, lembrando que não é o meu objetivo esgotar, nunca é o meu objetivo. Na verdade, esse livro, ele tem diversas interpretações, mas eu tenho trazido aqui aos irmãos um pouco do que eu tenho estudado, tá? Para os irmãos poderem ler a Bíblia, observando algumas coisas que talvez, sem um estudo orientando, a gente não conseguisse, tá bom? Eu também fui orientado. As coisas que eu trago, pode ter certeza que não saíram da minha cabeça. Lembre-se sempre, a Bíblia é um livro de livre exame.
não é um livro de livre interpretação. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, pelas melhoras que têm ocorrido no Brasil e também no mundo. Muito obrigado pela vacina, ó Senhor Deus. Obrigado também pelas pessoas que estão desenvolvendo, ó Pai, remédios para que a gente tenha uma vida melhor em relação a esse vírus, em relação a essa pandemia, ó Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estudam, para que elas cheguem em boas conclusões, e também, ó Pai, que a gente possa evoluir na vacina, e muito obrigado, porque todas essas coisas têm dado, ó Senhor Deus, algum resultado. Eu peço que o Senhor abençoe também os nossos médicos, enfermeiros, todas as pessoas que trabalham para que a vida possa continuar, ó Senhor Deus. Peço que o Senhor abençoe as crianças e os professores que estão voltando para as escolas. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, ó Senhor Deus, a viver com sabedoria e possa nos ajudar a voltar, ó Senhor Deus, à nossa vida que era antes desse vírus chegar. Eu peço pelos nossos governantes, governadores, prefeitos, o presidente da República, todas as pessoas que auxiliam essas pessoas, juntamente com as pessoas do Supremo, ó Senhor Deus, com os deputados, com os senadores, os vereadores. Senhor, tenha misericórdia desses homens, dessas mulheres, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Senhor Deus. E eu peço por mais pessoas honestas, ó Senhor Deus, naquelas posições. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 8. Bom, a gente vai terminar o capítulo, e eu quero rapidinho ler o capítulo inteiro, só para os irmãos lembrarem do contexto, porque as trombetas, parece que estão dentro do sétimo selo, quando o livro ele é aberto de uma vez por todas. Então vamos lá, lembrando que quem abre o livro é o Cordeiro, tá? Capítulo 8, verso 1, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incenso e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a árvore verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo, a partir do 10, é a nossa mensagem de hoje. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E aí, eu não vou falar do verso 13, porque eu vou falar até a quarta trombeta, mas o verso 13 é um verso de ligação. Olha só. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai,
dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós. Abençoe, ó Pai, a tua mensagem, abençoe a tua palavra. Cremos que ela não volta vazia, mas, ó Senhor Deus, que a gente aprenda um pouquinho mais dela para poder aplicar na nossa vida, um pouquinho mais dela para poder ler a Bíblia, ó Senhor Deus, com mais propriedade, um pouquinho mais dela para que a gente reconheça quando esse tempo chegar. Em nome de Cristo Jesus, amém. Então, nós estamos aí no verso 13, que eu parei aqui, e veja, né, irmãos, de tudo isso que a gente viu na primeira, na segunda, na terceira e na quarta trombetas, a gente vê que vai ter coisa ainda pior, mas como a gente não chegou lá ainda, na quinta, na sexta e na sétima trombeta, vamos voltar aqui para o verso 10, que o verso 10 vai falar que o terceiro anjo tocou a sua trombeta. Muito bem, como eu disse aos irmãos, eu ia trazer o uso de trombetas durante essas mensagens, e eu trouxe mais alguns versos falando sobre trombetas no Velho Testamento. Então, por exemplo, quando a arca volta para Jerusalém, trombetas são tocadas. Então, olha só, vamos lá para 2 Samuel. Isso aqui é só para a gente lembrar do uso, só isso. Então, quando os irmãos lerem Apocalipse, ou lerem um outro texto, e os irmãos virem as trombetas, lembre-se que sempre o Senhor Deus usou trombetas. Então, a gente vai para 2 Samuel, capítulo 6, no verso 15, a gente lê assim, assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo, e ao som das trombetas. Se você for comigo para 1 Crônicas, você também vai ver o uso de trombetas quando a arca chega, né? Capítulo 15 de 1 Crônicas, o verso é o 24, e Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. É claro que eu acho que você vai lembrar do famoso episódio lá de Jericó, ali foram tocadas trombetas também, não é? Josué, capítulo 6, no verso 4, o que a gente lê? E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. São trombetas, tá, irmãos? Verso 6, então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor, tá? Então, mais usos de trombetas. Trombeta não é algo que aparece de repente nas escrituras, é claro que existem coisas que aparecem de repente, mas trombetas não. Trombetas têm vários usos, e aqui as trombetas são trombetas de juízo. Você viu trombeta de júbilo, por exemplo. Essas trombetas são trombetas de juízo. Verso 10 diz, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, mais uma vez, a gente tem uma associação com as pragas do Egito. Está vendo? Aqui, esta grande estrela que desce ardendo, ela vai para os rios. Não confunda com a segunda trombeta, que é aquele grande monte, se você for no verso 8 comigo, ó, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar. Tá? Essa daqui foi lançada nos rios. Então, na segunda trombeta, o que foi ferido foi a terça parte dos mares, tá bom? Da água salgada, barcos ali nos oceanos. Na terceira trombeta, na terceira trombeta, tá certinho, a gente vê caindo sobre os rios. E a gente sabe que Moisés transformou, né, a água em sangue. Aconteceu aquilo ali no rio, tá bom? Muito bem.
Aí, olha só, a gente tem primeira, segunda e terceira trombeta, coisas parecidas, né? Na primeira trombeta, verso 7, diz assim: e tocou o primeiro anjo a sua trombeta, e houve saraiva e fogo. A gente vê algo queimando na primeira trombeta. Segunda trombeta, nós acabamos de ler uma parte, mas olha, vamos ler até chegar em também fogo, em coisas ardendo. E o segundo anjo, verso 8, tá? Tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Então, primeira trombeta, saraiva e fogo. Segunda trombeta, algo ardendo em fogo. E terceira trombeta, mais uma vez. Então, coisas que parecem, né, que estão associadas aí nas primeiras 3 trombetas, queimando as coisas, tá? Só que, na segunda trombeta, esse grande monte, eu sempre vou ler isso aqui pensando em um meteorito, como eu disse a vocês na última mensagem. Alguns pensam num monte mesmo, num monte. Alguns pensam em vulcão até. Tem gente que realmente pensa em algo extraordinário. E pode acontecer, não tem nenhum problema. Já na terceira trombeta, irmãos, aí a gente não tem dúvida que isso aqui é um meteorito. Porque está falando assim: e caiu do céu uma grande estrela. Então, é um meteorito, é aquilo que se chama de estrela cadente, né? Aí a gente pode, em algum momento, ler, né? Quando a gente vai ler sobre os comentários de Apocalipse, a gente vê algumas coisas e a gente pode ter dúvida. Então, por exemplo, e a visão judaica, tá? E a visão judaica, porque daí é claro que a gente interpreta o livro de Apocalipse com coisas do Velho Testamento também. Eu acabei de citar Moisés. E a visão judaica de que estrelas cadentes eram anjos caídos. Tem gente que vai acreditar, por exemplo, que isso aqui é um juízo angélico. Irmãos, vai ter gente que vai falar isso. Vai ter gente que vai falar: não, mas a visão judaica de uma estrela cadente era um anjo caído. Tem gente que vai falar isso. Ótimo. A gente não vê indicação no texto de que isso aqui é algo angélico, é um anjo fazendo isso. Nós não vemos isso, não tem indicação aqui de anjo. Mesmo que alguns insistam em interpretar textos bíblicos sempre à luz do povo judeu. Não tem problema, nós vamos respeitar, como eu tenho dito aos irmãos. Alguém fala isso para a gente respeita. Mas só que o texto não indica isso. A gente também não vai pensar, por exemplo, só porque tem a palavra estrela seria um anjo, o anjo toca a trombeta, pronto. A gente sabe, porque a Bíblia está falando isso. Agora, o que causa tudo isso que está passando aqui, e neste caso, essa estrela ardendo, que seja um meteorito, ou uma estrela cadente, é um meteorito, na minha opinião, certo? Ela caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Quando a gente olha para isso daqui, a gente tem que pensar em algo da natureza. É claro que é o Senhor Deus fazendo os seus milagres, organizando as coisas para que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade e também só pelo seu poder. A gente sabe dessas coisas, porém, a gente tem que pensar que é algo da natureza. Então, imagina, tem meteorito no espaço? Tem. Ele pode cair na Terra? Pode, ele cai na Terra. No começo do século passado, caiu um meteorito na região da União Soviética. Eu acho que ainda era União Soviética. Não, acho que ainda era, não. Eu acho que já era União Soviética nessa época. Caiu, que a poeira de fumaça deixou Londres, irmãos, no escuro. Deixou a Inglaterra no escuro. Então, quando você olha no mapa mundi, União Soviética, lá nas florestas, lá, desse lado aqui, Londres ficou no escuro, por causa da poeira. Então, cai as coisas aqui. Certo? Nem sempre acontece desastres, mas cai, as coisas caem. E também muitos, que a gente vive em São Paulo, mas muitos veem aquele risco no céu, uma estrela cadente. Tá? Então é o seguinte, temos que pensar em algo da natureza. Muito bem. Então agora é o seguinte, é uma estrela que cai, e você percebe que essa estrela, ela vai afetar uma terça parte. Então aqui é parcial. Se a gente lembrar da praga do Egito, lá não fala que foi a terça parte do rio que foi afetado. Parece que lá foi total, né? Quando a gente lê o texto lá, aqui é uma terça parte. Então é algo que o Senhor vai controlar, irmãos.
É algo controlado pelo Senhor. Então é a terça parte dos rios. E aí ele fala sobre fonte das águas. Irmãos, fonte das águas tem uma simbologia importantíssima na Bíblia. Porque fonte de água, para um povo que viveu no deserto, para um povo que hoje em dia, devido à tecnologia, conseguiu recuar o deserto, imagina, o povo judeu hoje, né, conseguiu recuar o deserto. Entende como é? É isso que é muito importante ter água. Então, água é um símbolo de vida. Então, quando nós vamos para textos como Provérbios, olha só, Provérbios. Vamos comigo para Provérbios, capítulo 5. A gente vai para Provérbios depois. Mas é que pode ser Provérbios. Vamos agora. Provérbios capítulo 5. Ou não, capítulo 10, perdão. Capítulo 10. Nós vamos para o verso 11. Olha só, de forma metafórica. A boca do justo é fonte de vida. Tem a ver com fonte da água, assim, a ideia metafórica, tá? Mas a violência cobre a boca dos perversos. Quando a gente vai para 13, Provérbios 13, 14, mais uma vez, de forma metafórica, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Não, eu li 13, 13, né? Eu li 13, 14, perdão. A doutrina do sábio é uma fonte de vida. Mais uma vez, de forma metafórica, trazendo a ideia de fonte para a vida, tá? Para se desviar dos laços da morte. Num lugar onde tem deserto, a água é muito importante. Vamos agora para o livro dos Salmos. Eu queria ler primeiro o livro dos Salmos, mas como eu inverti, não tem nenhum problema. Vamos para o capítulo 104 do livro dos Salmos, e nós vamos para o verso 10. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. 107, vamos lá, livro dos Salmos, capítulo 107, verso 33, ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. Sempre símbolo de vida, tá? Agora vamos lá, meus irmãos, para quem depende das fontes, então, povo que vive no deserto, fonte é muito importante. Na verdade, fonte não é importante só para quem vive no deserto, né? Qualquer pessoa que vá morar em um sítio, muitas vezes busca uma fonte na sua propriedade. E se tem fonte de água, a propriedade é mais valiosa. Se não tem fonte, essa pessoa tem que pedir para o seu vizinho. Porque é importante ter uma água boa na sua casa. As fontes nos oferecem isso. Então, e aí no lugar deserto, ainda mais. Aí, olha só, deixa eu perguntar para vocês. Lá está falando que aquela grande estrela cairá nas fontes. Você entendeu que é o inverso que vai acontecer? Enquanto as fontes são símbolo de vida, o que ocorre ali é morte, porque aquelas fontes serão prejudicadas. A terceira trombeta, ela é uma trombeta que você vai perceber pelo texto e pela simbologia, que mais uma vez o juízo é juízo de morte na terceira trombeta. Por quê? Porque quando você lê o capítulo 7 de Apocalipse, olha só, capítulo 7 de Apocalipse, nós estamos no 8, né? No capítulo 7, verso 17, mais uma vez, fonte como símbolo de vida, para que no capítulo 8, as fontes das águas sejam prejudicadas devido a essa grande estrela. Verso 17, capítulo 7, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. No final do livro, você vai ver o Senhor também
falando sobre as fontes das águas, tá? O Senhor Jesus levando até as fontes das águas. Então nós temos aqui esta ideia de que está acontecendo o inverso. Na verdade, o que está causando aqui é morte. E você que está aí com a sua Bíblia aberta, você já percebeu, né, que parte dos rios e das fontes das águas serão prejudicadas devido a essa estrela. E você já olhou direitinho qual é o nome da estrela? Esta estrela, ela tem um nome. Não é interessante? E o nome da estrela era absinto, uma planta amarga. Agora sim, Provérbios 5. Vamos lá? Uma planta amarga. Provérbios, capítulo 5, verso 4. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Fontes de águas, símbolo de vida. Uma estrela cai e destrói a vida. Terceira trombeta. Uma estrela que destrói a vida, que é tão poderosa nesse sentido, que o seu nome é absinto, uma planta amarga que simboliza tristeza e morte. Vamos lá, bem rapidinho, quarta trombeta, para nós terminarmos o nosso estudo. Vamos para o verso 12 de Apocalipse, tá? Então, Apocalipse capítulo 8, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Opa, peraí, as coisas mudaram um pouco. Mudaram um pouco. Primeira, segunda e terceira trombetas estão relacionadas com fogo, lembra? Só para os irmãos não esquecerem. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, verso 7, e houve saraiva e fogo. Verso 8, e o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Verso 10, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha. As 3 primeiras trombetas, fogo. Não é o fim de tudo, que a gente sabe que nós ainda estamos no capítulo 8, certo? Não é o fim de tudo. Essas coisas afetarão a terra, nela. É nela. Árvores vão ser queimadas, lembra? Primeira trombeta. Erva vai ser queimada, primeira trombeta. Segunda trombeta, mares e as naus. Terceira trombeta, acontecerá nos rios, nas fontes. Tudo isso nela. Na quarta trombeta, as coisas não vão acontecer nela. Ela, a terra, será afetada, mas não acontecerão nela. Lembre-se, primeira trombeta, saraiva e fogo cairão. Segunda trombeta, um monte ardendo, cairá. Terceira trombeta, uma grande estrela, vai cair, sempre na terra. Então acontece aqui. A quarta trombeta não acontece aqui. A quarta trombeta, nós somos afetados de uma forma sobrenatural. Olha só o que vai acontecer. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Bom, vamos lá. E a terça parte da lua. E a terça parte das estrelas. Sol, lua, estrela. Sol e lua, Sol e estrelas, eles são estrelas. É que essa estrela que fica perto da gente, nós chamamos de Sol. É uma estrela. É até uma estrela muito pequena. É uma estrela de quinta grandeza. Mas é uma estrela. Tem luz própria. A lua, a gente só conhece porque ela brilha em algum momento. Brilha até de dia, é verdade. Mas a gente acha bonito quando ela está de noite, na lua cheia, brilhando bastante. Só que ela brilha devido à luz do sol. Mas ela também, ela reflete a luz. Pelo menos, nós sabemos que ela existe por causa disso. Bom, vamos lá. Então, tudo isso está relacionado
a luz. Sol, que é uma estrela, as demais estrelas, que são muitas, é impossível de contar essas estrelas, tá? E a lua, que brilha devido à luz do sol. Tudo relacionado à luz. Continuando, o verso diz assim, que o Senhor feriu, né? No começo do texto está dizendo, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte das estrelas e a terça parte da lua, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Vamos lá. É eclipse? A resposta é não. Mais uma vez, a nossa mente vai para o Egito, quando o Senhor trouxe trevas. Meus irmãos, quando o Senhor traz trevas lá no Egito, as pessoas não enxergavam. Não enxergavam. Todo mundo que foi num lugar sem a luz artificial, a luz da cidade, e num dia que a lua era nova, né, não tinha lua à noite, você sabe o que é estar no escuro. Você sabe o que é isso. Não é isso que vai acontecer aqui, nesse sentido de, por exemplo, todo mundo estar num lugar escuro, porque o lugar escureceu devido a um eclipse, ou porque naquele dia todo mundo estava na parte da terra que estava escuro. Não é isso. É que o Senhor Deus, ele vai ferir. É algo que o Senhor Deus fará nos céus. Essas são coisas que a mão do Senhor vai fazer e vai afetar a gente. Tem gente que explica isso assim, ó. Todo mundo vai, os crentes vão precisar fugir nessa época. A gente sabe que seremos perseguidos, né? Mas tem gente que explica dessa forma. Os crentes fugirão nessa época. E é melhor fugir de dia ou de noite? Aí é de noite, melhor fugir. Então, para que eles possam se esconder, o Senhor Deus vai ferir a terça parte do dia e a terça parte da noite também. A gente não pode esquecer que existem noites claras. Não é clara como o dia, mas é clara, que você consegue enxergar a certa distância, tá? Você consegue reconhecer a certa distância, mesmo sem a luz artificial. Mas o Senhor Deus vai escurecer, para que os crentes fujam. Tem gente que olha e crê nisso. Eu, de verdade, por enquanto, ainda não cheguei numa conclusão como essa, mas eu já vi gente falar sobre a fuga daqueles que precisam, né, dessa fuga, e o Senhor Deus ferindo fora da terra, e a terra sendo, né, escura, ficando escura, para que os crentes possam fugir. A gente vai para o Egito e olha que o Senhor Deus transformou, né, ali em trevas, mas não é na terça parte do dia, né? Mais uma vez a gente está vendo que é parcial. Então, se ele fere a terça parte do dia, o dia vai ter sol durante um tempo menor. Como isso vai acontecer? Irmãos, nós não sabemos. É algo sobrenatural. É algo que Deus fará. Lembrando que Deus, ele é poderoso para fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma como ele quiser. Por enquanto, ele está deixando as coisas correrem normalmente. Não se esqueça que a gente não está falando que isso aqui vai acontecer durante toda a tribulação. Aconteceu que nesta trombeta houve isso. Talvez aconteça esse fenômeno durante um período, um dia, 2 dias, nós não sabemos. E aí, depois que isso acontece, as coisas voltam ao normal. E ninguém vai conseguir explicar o que aconteceu, a não ser pelos olhos da fé, olhando para a Bíblia. Irmãos, pode acontecer isso na época, que isso vier a ocorrer. Então a gente não sabe quanto tempo isso durará. Para aqueles que creem que os crentes precisarão fugir, e por isso que vai vir trevas, então talvez eles acreditem muito tempo acontecendo isso sempre. Mas a gente viu o Senhor Deus trazer trevas no Egito durante um período menor. A gente viu também o Senhor Deus, por exemplo, parar, aspas aí, ó, presta atenção, o sol quando Josué pediu. Lembrando que naquela
naquele caso, o Senhor Deus parou o universo. Não foi o sol que ele parou. Ele parou o universo inteiro, para que a gente, né, pudesse ter aquela história ali para a gente ler. Ele parou o universo inteiro. O Senhor Deus, ele pode escurecer sim o que ele quiser, na hora que ele quiser. As estrelas são dele, nunca se esqueça disso. Ele chama cada uma delas pelo nome, livro de Isaías. Lembre-se sempre disso. Ele chama cada uma delas pelo nome. Então ele olha para a estrela e fala: Marilda, você vai, é um pouco menos. Marisabel, Celso, Tiago. É assim que Deus faz. Então, ele é o dono de todas estas coisas. Então, ele vai escurecer. Mais uma vez, não se esqueça. Agora vamos lá. Trevas está ligado à morte. Então, lendo o verso 11, a gente vai lembrar. E o nome da estrela, né, terceira trombeta, verso 11, tá? E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Absinto. Símbolo de tristeza? Símbolo de morte? Sim. Mas trevas também é. Símbolo de tristeza, símbolo de morte. Onde as pessoas são mais tristes no globo, né? Quando a gente pensa no planeta. Irmãos, nos lugares onde tem menos sol. Por incrível que você possa pensar, é nesses lugares. Então, símbolo de tristeza e símbolo de morte também. E eu te digo uma coisa, vamos lembrar? Olha só, termino aqui. Antes do Senhor Deus criar a luz, o que havia era trevas, irmãos. Então, na verdade, o Senhor Deus gosta da luz. E o Senhor Deus, ele interfere nas trevas. Quando a gente pensa em trevas, a gente tem que lembrar que Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina. Que vós sois a luz do mundo de Jesus. Nós precisamos iluminar, e não em trevas. Quando a gente pensa em trevas, a gente tem que lembrar que sem Cristo, a nossa mente é obscurecida. A gente está entenebrecido. A gente não consegue enxergar, por causa das trevas. Se você pensar em Joel, a gente estudou Joel lá, no capítulo 2, fala sobre o dia do Senhor. É dia de trevas. Na verdade, trevas simboliza que a gente não pode realmente enxergar. Então tem que simbolizar também, irmãos, essa tristeza, tem que simbolizar a morte. É isso que acontece nas primeiras 4 trombetas. Deus te abençoe. Semana que vem a gente vai mudar de assunto, que você continue estudando. E para você que quer continuar estudando, né, lembre do verso 13, tá? E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. As coisas vão piorar nas 3 próximas trombetas, tá? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, eu agradeço pela bênção de ser teu servo, agradeço pela tua palavra. Peço ao Senhor Deus que a tua igreja esteja firme, ó Senhor, quando essas coisas vierem a acontecer, e que o Senhor possa ser exaltado e engrandecido através da vida da tua igreja, ó Senhor Deus, e também do teu povo que está nessa terra. Peço que um dia, ó Senhor, nós possamos ver Cristo voltar. Pedimos ao Senhor Deus que estejamos firmes quando isso acontecer. E, ó Deus eterno, que o Senhor cuide de nós. E eu peço em especial pela Igreja Batista de Vila São José e todos os seus servos. Abençoe-nos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.